Graças e paz, amados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito falado no nosso cotidiano pelo mundo evangélico, porém, nós vamos analisar melhor biblicamente se isso está correto. Se fala muito hoje, precisa receber Jesus, precisa aceitar Jesus. Quem não aceitar Jesus não vai ser salvo. Muitos cultos são desenvolvidos com essa ideia de que no final do culto, ao fazer o apelo, as pessoas vão aceitar Jesus. E existe até uma forçação, porque é importante que a pessoa aceite Jesus. Porém, na Bíblia, está correto que nós devemos aceitar a Jesus? Bom, vamos já adiantar que não. Isso é uma tradição que foi criada a partir do século XVIII com o evangelista John Wesley. O movimento wesleyano, que na realidade foi um movimento importante do século XVIII, tá? Que trouxe um despertamento à vida espiritual. Entretanto, né, as pessoas seguiram de uma forma radical a proposta desse movimento e que levou hoje as pessoas terem essa ideia de que a salvação está em aceitar a Jesus. Então, vamos primeiramente analisar isso, se é coerente ou não. Quando se fala assim, aceitar a Jesus, chega a ser até uma ofensa ao Salvador, chega a ser uma ofensa ao soberano, ao Senhor, ao Criador de todas as coisas. Como assim eu aceito Jesus? Quem é o ser humano para aceitar ou rejeitar Jesus? Ou como se Jesus estivesse em uma sendo ofertado. Então nós estamos recebendo a oferta. Você quer ou você não quer Jesus? Eu lembro até de um pastor que quando ele fazia o apelo, aquele apelo todo emocional para que as pessoas aceitassem Jesus, e ao perceber que não havia nenhuma adesão, ele fazia a seguinte argumentação: olha, eu não vou insistir muito, porque Jesus não é como um cacho de banana que nós vamos ficar aí ofertando, né? Então, se você não quer, então, como pode, né? Essa ideia realmente tem sido muito presente nas instituições e não é coerente racionalmente, né? Vamos pensar. Senhor, nós não aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita através do seu evangelho. É Jesus que, através da sua obra, ele nos atrai para a presença dele. É totalmente diferente. O evangelho que glorifica a Deus não é o evangelho decisionista, que eu decido se eu quero ou não Jesus. O evangelho que glorifica a Deus é o evangelho que a graça de Deus alcança homens e mulheres para a sua glória. Bom, vamos lá. Muitos se baseiam somente num texto. Nós temos aqui um texto que traz, de repente, se for analisar de uma forma equivocada, pode-se dar a ideia de que nós precisamos receber Jesus. Está aqui em João 1,12, que diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, eu mesmo já utilizei esse texto na minha época de ignorância, de imaturidade nas escrituras, e eu usava esse texto para dizer, olha, você precisa receber Jesus. Você quer receber Jesus? Vamos fazer aqui uma oração, você vai estar recebendo Jesus, através de uma oração que eu vou te ensinar qual é essa oração. Então aqui se tem uma ideia de que nós, vamos receber Jesus quando a gente faz aquela oração. Porém, se nós lermos um pouquinho mais à frente aqui, ó, os que creem no seu nome, versículo 12, no 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o receber Jesus só vai acontecer
para os que não nasceram da carne, nem do sangue, e nem da sua própria vontade, mas da vontade de Deus. Então eu não recebo Jesus por uma decisão minha. O texto está dizendo que eu recebo Jesus por uma decisão de Deus, porque Deus é que colocou isso no meu coração. No meu coração. Então, o receber a Jesus, nós recebemos Jesus baseado nesse texto de João 1,12, nós recebemos a partir da compreensão, né, e da vontade de Deus em revelar Cristo como nosso Salvador. Então, isso parte da vontade de Deus e não da minha vontade. Então, muitos vão também argumentar o seguinte: mas a Bíblia fala que eu tenho que crer. E isso tem vários textos que eu poderia discorrer aqui, né, numa centena de textos que fala que nós precisamos crer. Sim, é verdade. Agora, crer em Jesus é diferente de aceitar ou receber Jesus. Crer é quando eu tenho convicção sobre algo. Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo mais básico. Eu estou aqui com esse objeto, tá? Objeto fácil de ser identificado. Bom, eu creio que esse objeto é uma garrafa e ela está com água dentro, um pouco de água, não totalmente cheia de água. Então, eu creio nisso, tá? Então eu tenho convicção nisso, tá? Eu não decidi acreditar nisso, ou eu não decidi receber isso como uma verdade. Isso é uma verdade que eu não tenho nem como rejeitar essa verdade. Então, aos que creem, não é os que decidiram aceitar ou os que decidiram crer. Crer, ou você crê ou você não crê. Tem um monte de gente que se diz que creu no Evangelho, mas a vida dele mostra que ele nem conhece as Escrituras, ele nem conhece o Senhor, ele não tem amor pela palavra, ele tem amor pela verdade. Então, crer, aos que creem, são aqueles que tiveram a iluminação de Deus para compreender a verdade. Quando você crê, você não consegue virar as costas para Deus e seguir um mundo de mentira. Paulo, ele tentou ir numa direção. As suas convicções, elas foram mudadas a partir da compreensão e do encontro com o Salvador. Então, aos que creem, não é os que aceitaram Jesus, é os que foram agraciados pela compreensão do Evangelho. Então, crer em Jesus não é receber Jesus, não é aceitar Jesus, não. Crer é ter uma convicção clara e precisa acerca de Cristo. Aos que creem em Cristo não vão mais caminhar segundo a vontade do mundo, segundo a vontade da carne. Portanto, essa ideia que nós temos hoje, que é muito propagado, de que nós precisamos aceitar Jesus, tem um monte de gente aí que aceitou Jesus, que vive uma vida de religioso, mas em seu coração ainda ele não tem convicção, porque ele ainda não creu no Evangelho. O Evangelho ainda não foi esclarecido, certo? Que Deus abençoe, agradeço aí a atenção de vocês que nos acompanharam nesse vídeo.